tarde novamente, meus irmãos, muita luz, muita paz. Agora está tudo bom, estamos gravando. Que a doce e serena paz do Mestre, do Divino Nazareno, nos envolva nessa tarde de hoje, nos inspirando, nos direcionando para o bem. Eu estava conversando com a Sil há poucos instantes. Ela me passou um material extraordinário relativamente ao egoísmo e ao orgulho, oportunidade em que afirmei, pena nós não termos conversado antes, porque eu teria tempo de dar uma estudada nesse material muito bom mesmo, e não ficamos tão assim presos a essa obra, tão somente obras póstumas, que é uma obra extraordinária. Pena que muito pouco estudada nas doutrinas, na sua sociedade, nos institutos de desenvolvimento espírita. É uma obra pouco estudada, mas uma obra de grande relevância e muito de grande contextualização. Sintam-se abraçados, meus irmãos. Eu chamaria a nossa amiga e irmã Sil para abrir os trabalhos inicial para nossos estudos. Muito obrigado. Para estudar essa doutrina maravilhosa, que hoje vamos estudar o livro de obras póstumas, Egoísmo e Orgulho. Então, sendo assim, peço licença para fazer a prece inicial e que tenhamos um estudo de muita paz e de muita luz. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez em busca do conhecimento espírita, que possamos, sob suas bênçãos e amparo pelos amigos da espiritualidade maior, nos envolver nas vibrações de paz e harmonia que nos facilitarão a absorção das mensagens que aqui serão trazidas em nosso estudo, para o nosso progresso espiritual. E envolva, Pai, em especial, nosso palestrante da tarde, nas melhores vibrações, de modo a que ele possa nos agraciar conforme o programado pela equipe espiritual, com as orientações da doutrina espírita para nossas vidas. Que em Teu Pai, em nome dos amigos espirituais e, sobretudo, em nome de Deus, possamos dar iniciado os nossos estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigo Sil. Muita paz, muita luz. Obrigado pela oração. E aqui nós, novamente, solicitamos, sobretudo, a orientação, o direcionamento dos nossos protetores diretos e padrinhos dessa sala, que é Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos impulsionam ao propósito de bem servir. Bom retorno, Maria Vasconcelos. Aliás, você chegou agora. Não, já estava. Eu gostaria que algum de vocês colocasse um número de 1 a 288, por gentileza. De 1 a 288. 19, obrigado, Sil. 19, a nossa irmã Sil colocou, e falar na irmã Sil, ela colocou no Facebook a fotografia do filho mais novo dela, Felipe, e do pai. Uma maravilha. E eu não sabia, tá, Sil, que do seu pai. Uma pessoa octogenária, mas de uma saúde extraordinária. Sil, a 19 diz textualmente o que se segue. Seja atenciosa e compreensiva. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondido no âmago da sua alma? Mantenha-se serena, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio. Quando alguém se apresenta perturbado, seja atenciosa e compreensiva. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. Então tá aí, né, meus irmãos? Quantas e quantas vezes essa pessoa pode ser jovem, velha e, sobretudo, essas pessoas de mais idade, cumprimenta e quer, da outra parte, um sorriso, um aperto de mão, e a gente quase sempre ou muitas vezes nega isso. Pequenas coisas que vêm
de dentro da gente, mas que vem de dentro da gente, mas na verdade a gente não pratica, a gente não faz. A gente fica tolhido. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, um sorriso simples, um abraço. Quantas pessoas, e especialmente aquela pessoa mais velha, ele está querendo uma atenção. Então precisamos ser compreensivos. Vamos manter serenidade diante dessas situações ditas perturbadoras. Vamos conservar o equilíbrio. Vamos ser atenciosos, né? Essa é a mensagem de hoje, escolhida pela nossa irmã Sil. O egoísmo e o orgulho. Isso aqui está íncito, está dentro da obra póstuma. Nesse livro aqui, que eu estou com ele, está a partir da página 250. Fica da página 249. O livro Obras Póstumas, ele tem assim, a primeira parte, né? Tem a primeira e a segunda parte, mas não está dividido em capítulos. E é bom aqui ressaltar, meus irmãos e amigos, admiradores da doutrina dos Espíritos, que este livro foi escrito com anotações de Kardec, porém, há 21 anos posterior à sua morte. Há 21 anos posterior à sua morte. E ele começa dizendo: é bem sabido que a maior parte das misérias, e aqui fala assim de forma contundente, as misérias da vida, né, têm origem no egoísmo. Então, o fato agora mesmo da própria mensagem escolhida pela nossa irmã Sil, da página 19, que fala para a gente ser atencioso, para a gente ser uma pessoa dada às outras pessoas, relevar o que as mesmas fazem e através do comportamento, por palavras e atos, a gente relevando e a gente sendo atencioso, a gente não está sendo egoísta, não estamos sendo, sobretudo, orgulhosos. Então tudo vem do egoísmo, né? O próprio orgulho, ele origina do egoísmo. Desde que cada um pensa em si mesmo, né? Cogita antes de tudo a sua satisfação, em locupletar o seu desejo, fazer as coisas conforme pensa e melhor lhe agrada, aí já está exacerbando, está evidenciando, jogando a lume o orgulho. O melhor de sempre, né, Mariada? A gente, mesmo que não faz o melhor, mas só em tentar fazer o melhor, isso é extraordinário. E como a própria Maria Adam diz, é interessante. O querer é poder. E na verdade, se nós, como diz a Igreja Católica, pecamos, e nós, os espíritas, dizemos o seguinte: quando vamos contra uma lei natural, e nós somos sabedores que a mente, pelo pensamento, ele ser energia e ele ter força e poder, pensar alguma coisa, você já realizou. Então vamos tentar fazer, é difícil, mas vamos tentar fazer o bem, fazer a coisa correta, aquela coisa que efetivamente a gente gostaria que fosse feito para nós. E Jesus, relativamente, quando um sacerdote ao mesmo chegou, ele diz: qual é a lei do catálogo mosaico, do decálogo mosaico? Qual era a principal das leis? Ou o que ele poderia falar? Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, na verdade, ele pegou todo o decálogo, que é constituído de 10 leis, e reduziu em 2. E no momento em que eu estou fazendo bem, no momento que eu deixo de fazer isso ou aquilo, no momento que eu faço de uma forma assim mais acentuada e que pode constranger o próximo, eu devo lembrar aqui
naquela questão 919 do Livro dos Espíritos, e fica essa tarefa para casa, porque é uma questão muito grande. A 919 é curtinha. Kardec perguntou o que a gente deve fazer para ser um homem de bem, para fazer o bem a outras pessoas, para comportar-se conforme a Maria Adam está falando e a mensagem que a Sil escolheu, né? Fazer o bem a outras pessoas. Simplesmente a espiritualidade falou, conhecendo a você mesmo, como um próprio sábio Javolo disse, né? Então conheça-te a ti mesmo. Aí Kardec, como uma pessoa arguta, uma pessoa concisa, uma pessoa extraordinariamente inteligente, gostando de ir a fundo, ele disse, tudo bem, somos sabedores da força dessa máxima, conhecer-me a mim mesmo. Mas eu quero, de uma certa forma, saber como se faz para conhecer-me a mim mesmo. Aí não tem por onde. Porque aí Kardec foi fundo, né? Então, como que eu faço para me conhecer? Se eu conhecendo a mim mesmo, eu tenho um jeito de fazer o bem, eu tenho um jeito de, né? De uma certa forma, estipar o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então, como que eu faço? Aí, nesse momento, entrou Agostinho, Santo Agostinho, e é muito extenso e fica, vamos dizer assim, como dever de casa. Posteriormente, a gente dá uma lida nessa de 919A, do Livro dos Espíritos. Ele disse o seguinte, fazei como eu fazia quando na Terra estava, encarnado. E o próprio palestrante falou aí, né? Eu fazia uma vista, eu passava em revista aquilo que eu tinha feito durante o dia, à noite, né, na hora de dormir, passava em revista e eu verificava se aquilo que eu tinha feito era bom, virtuoso, se o próximo ia sair. E quando eu tinha dúvida se efetivamente eu estava exterminando o orgulho e o egoísmo, fazendo o bem, eu colocava no lugar do próximo e em espírito eu verificava se a outra pessoa estivesse fazendo aquilo mesmo que eu estava fazendo no próximo, eu ia ficar satisfeito. Se eu sentisse dúvida, eu não faria. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa, a gente deve fazer alguma coisa a outra pessoa, a outrem, a gente deve colocar no lugar daquela pessoa e imaginar se essa pessoa estivesse fazendo o mesmo para nós. E isso a gente tem que fazer, né, meus irmãos, diariamente, ou no máximo de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias, porque o que acontece com a gente? A gente faz uma vez por ano. João Nemis, seja bem-vindo. Faz uma vez por ano. Normalmente isso ocorre 15 para as 12, mais ou menos, né? Na passagem do ano, em dezembro, 15 para as 12 horas, a gente fala assim, olha, o que eu fiz? Aí você passa. Mas você vai lembrar lá, o que eu fiz em 11 de abril de 2002? Você não lembra. O que você fez em junho? Não lembra mais. Se a gente não lembra a coisa da semana passada, então o correto é você passar em revista, passar ao crivo da razão e da racionalidade, o seu dia, aquilo que você fez. Eu fiz isso bem? Ora, se a razão, a consciência e o seu bom senso, o seu juízo disser que não, você tem condição de, no dia seguinte, fazer diferente ou pelo menos reparar o erro. E em você fazendo assim, você está exterminando o egoísmo e o orgulho. Eu e a Sil, nós somos conhecidos há mais de 6 anos. E nós tínhamos essa sala aqui, ela tem mais de um ano, e meio. Ela até foi a nossa madrinha aqui no Patalk. E na sala nós tínhamos uma pessoa que frequentava, antes de vir para o Patalk, era uma sala chat. Você só interagia na área de texto. Lá tinha um cidadão chamado Pro. Ele morava, deve estar morando até hoje nos Estados Unidos. E ele falava muito nas suas prédicas, na sua digitação na área de texto, no véio.
falava que a gente tinha que combater o velho. O velho é efetivamente aquilo que nos impulsiona, nos faz ruim. E velho, segundo ele, é a vaidade, o egoísmo, a inveja e o orgulho. O dia que nós combatemos. Aqui é praticamente impossível nós exterminarmos, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? A própria inveja. Mas nós podemos amenizá-los. Nós podemos tornar assim mais frágil. E na medida em que tornamos essas não virtudes, esses vícios, essas mazelas que insistem em nos impulsionar ao mal, quando nós, se não exterminamos, mas diminuímos substancialmente, nós estamos tornando homem de bem. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, e a espiritualidade, assim, colocou a Kardec. Ela nasce do instinto de conservação exacerbado. Aliás, o instinto de conservação nós adquirimos a parte animal. Foi do reino animal que nós adquirimos o instinto de conservação. Preservação da espécie. O instinto de conservação, ele é o fato de nós estarmos aqui na sala Laila Brasil, bem-vinda. O fato de aqui nós estarmos sentados. A pessoa que está simplesmente com a perna cruzada, que sentado numa cadeira, ele, se durante esse período ele não cruzar as pernas, ele não dar uma mexida, isso aí pode dar uma gangrena, pode dar a circulação. Então, você mexe. Esse instinto de conservação é importantíssimo para a sua preservação de vida. Por exemplo, porém, quando o instinto de conservação vê tão somente atos nossos e, sobretudo, verificando nós mesmos, os nossos bens, os nossos prazeres, tão somente para elevar a nossa felicidade, aí sim, aí já é egoísmo. Então, esse instinto de conservação, dentro da materialidade com a qual empregamos, torna-se uma ação egoísta, né? Então aí o egoísmo. Todos os instintos têm a sua razão de ser e sua utilidade. Portanto, Deus nada pode ter feito inútil. Evidentemente que Deus nos fez simples e ignorantes, e nós, através do instinto de conservação, nós tornamos egoísta. Tornamos orgulhosos. Sil tem o Felipe participa lá no colégio de jogos, por exemplo, jogos, futebol, algum vôlei, alguma prática esportiva. O fato de ele ganhar, o fato de ele sair bem naqueles esportes escolares ou no mesmo que o Felipe pratica, ela fica orgulhosa. Isso é ruim? Não. É um orgulho natural. Mas no momento em que o meu filho, ou o filho de Linda Brasil, ou da própria fraterna, estiver ganhando, estiver também, de uma certa forma, sendo enaltecido naquela área, mas a Sil ver tão somente as qualidades do Felipe, aí sim, aí ela está sendo orgulhosa. Veja bem que dois orgulhos diferentes. Um é o orgulho de sentir-se bem em ver a ação do seu próprio filho evidenciar. Olha, ele praticou exercício, ele fez isso, ele estudou, ele preparou, saiu bem naquilo que se propôs. A outra não, mas o filho da fraterna, do Décio, foram melhor do que o Felipe. Então ela não vê e não evidencia esse ato bom dos filhos das outras pessoas, né? Então, quando ela está de olho tão somente para o seu filho, aí já é egoísmo, para o eu, né? O meu. E até porque, né, meus irmãos, sabemos que o filho não são nossos, né? São irmãos, são pessoas que estão nos emprestadas temporariamente.
O som tá bom? Tá bom. Então, na verdade é isso, e nós devemos olhar os nossos filhos desta forma. São espíritos, são irmãos, são pais, são parentes, são amigos que estão conosco aqui. E egoístamente o meu filho, ele é o melhor, ele é tudo. Tudo bem, quando nós, e no exemplo é especificado, nós evidenciamos, mas também vemos qualidade nos filhos das outras pessoas, aí não é egoísmo. Mas quando só olhamos o nosso, é efetivamente um egoísmo. O Filho é Deus, como todos nós, né, fraterno? E Deus está dentro de nós em essência. Então, por isso que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Evidentemente que eu não tenho a perfeição dele, porque eu posso ser perfeito em alguns atos, mas a perfeição plena, a espiritualidade pura, esse ato puro divino, esse aí é absoluto. A nossa perfeição é relativa. Mesmo até quando atingirmos os mundos celestes, os mundos dadivosos, que são o quinto mundo da elevação, nós ainda teremos a perfeição relativa. Coloca Kardec aqui: não podem os homens ser felizes se não viverem em paz, isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência, de condescendências recíprocas. Então a felicidade, a paz, a tranquilidade, ela está em o fazer bem, em fazer a caridade, em praticar a felicidade, em praticar a fraternidade. Já foi dito que a felicidade material, a felicidade, ela praticamente desdobra na aquisição das coisas materiais e no aprimoramento moral. Relativamente à parte, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, relativamente ser feliz, materialmente falando, é você ter posse ou viver bem com o necessário. E nisso aí tem até uma música, eu não vou cantar porquanto a minha voz é extremamente péssima. Naquele filme, o Mowgli, né, o Menino Lobo, eu vou viver o necessário, tão somente o necessário, porque o extraordinário é demais. Então, quando nós nos atemos tão somente ao necessário, não nos apegamos ao extraordinário, nós somos felizes. E isso, meus irmãos e meus amigos, Leonardelli, seja bem-vindo. E isso está muito bem evidenciado que as pessoas, quando têm muito, muito mais do que o necessário, começam a entrar em depressão, começa a ter descompasso, doença do toque, problemas de toda ordem e toda natureza, e inclusive levando até o próprio suicídio. Por quê? Porque tem mais do que o necessário. Então, a felicidade no campo material, ela está relacionada com você viver bem com o necessário. Dentro do campo moral, o que é a felicidade? E é que efetivamente conta. Por quê? A parte material, você está nesta vida não, nós temos só uma vida, com várias reencarnações. Neste espaço de vida, nesse período da vida, que é muito curto, 70, 90 anos, aquilo que nós adquirimos acaba. Aí nós vamos viver a vida espiritual, que é eterna. Então, a felicidade no campo moral, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a ciência do dever cumprido. Você fez, é correto? Aquilo? Então, na verdade, estamos aqui agora introjetando, adquirindo conhecimento. E já foi dito que aquele que mais sabe, melhor tem a aplicabilidade do seu livre-arbítrio. E a felicidade em sendo, conforme a espiritualidade nos diz, a ciência do dever cumprido, está implicitamente no fazer a caridade e a fraternidade. E você sendo fraterno, você sendo uma pessoa caritativa, consequentemente, você vai estar numa sintonia de vibração a qual os espíritos
superiores e os espíritos igual ou melhor do que você, por afinização, vão ficar na mesma vibração, né? Na mesma sintonia. Então, consequentemente, dissiparão os espíritos maus, os espíritos que estão numa vibração onde pode te intuir a fazer o mal, a praticar as coisas ruins. E você sempre fazendo bem, você sempre estando em concurso com bons espíritos, vai, vamos dizer assim, de uma maneira tosca e regionalmente falando, vai para as cucuias, né? O egoísmo e o orgulho. Nesse ponto, você está dizendo que aqui na Terra existe pessoas que não têm orgulho? Existem pessoas que não têm vaidade, não têm orgulho? De tudo não, mas você pode amenizar substancialmente essas mazelas. Você, digamos, seja um orgulhoso da escala de 1 a 10, se é que podemos quantificar matematicamente, como 10 a pessoa muito orgulhosa e 1 a pessoa pouco orgulhosa. Você pode, naturalmente, dosar pelas suas qualidades, sobretudo no campo moral. Então, como voltamos e exaltamos muito a nossa personalidade, querendo ser mais e mais e mais, nós estamos, essa cobiça, né, nós estamos, pela mesma forma, evidenciando, levando aluno, dando uma tonificação maior no orgulho, que é oriundo do egoísmo. Então, veja bem, a espiritualidade coloca aqui que a caridade é a fraternidade, olha aí para você, fraterna, que, né, fraterna de fraternidade, que a caridade e a fraternidade resume todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõe a abnegação. Você não tem jeito de praticar a caridade, a bondade, simplesmente sem abnegar. Quando solicitamos, caminhando, seja bem-vindo. E pela mesma força, Afonso Mingas. Quando solicitamos para alguém colocar o número, Sil colocou o número 19 e pediu, e nós, o que é? Fazer o bem. Fazer o bem, cumprimentar as pessoas, apertar a mão, dar um abraço, dizer eu te amo. Olha, ouvir aquela história da pessoa mais velha, muitas vezes ela conta 1, 2, 3 vezes. Não fique nervoso, não ande rápido. Muitas vezes ela precisa, aquela outra pessoa, sendo de uma idade avançada, precisa que você fale mais alto e compassadamente. Porque em ser assim, você está sendo caridoso, você está sendo fraterno, e sendo caridoso e fraterno, você está combatendo fervorosamente o egoísmo e o orgulho. Outra forma de combatê-lo, de combatê-los, né, nos dita dentro da própria obra, a qual está sendo objeto de estudo. É através daquele conhecimento que outrora falamos, conheça-te a ti mesmo, né? E aquele desdobramento, como eu faço para conhecer? É você conhecendo e fazendo o bem. Fazendo a caridade. Os espíritos nos esclarecem que o egoísmo se origina do orgulho e da importância da personalidade. Quando, como a senhora colocou, quando eu sou muito orgulhoso, né? Aí é egoísmo. O egoísmo é eu, né? Eu quero, eu sou, isso é meu, é o meu carro, é o meu médico, é meu filho, é meu esposo, tudo é meu. Chega ao ponto que minha esposa falece e eu, ao invés de ficar triste, tudo bem chorar uma dor e posteriormente entrar em oração e, né, rezar ou fazer uma prece para que ela tenha uma boa passagem e seja acolhida e recebida pela espiritualidade do plano da
espiritual, eu começo, olha, como é que eu vou fazer? Fulano de tal, minha esposa, ela levava os meninos, ela fazia isso, ela fazia aquilo, como que eu vou fazer? Eu não terei paz. Quer dizer, esse eu, isso aí já é o egoísmo. E o orgulho nasce disso. O egoísmo é a pior das mazelas, a pior vamos dizer assim, dos vícios, né? Através dele que nasce todas as outras. Então, veja bem o egoísmo. Eu não quero que a minha esposa parta. E isso era, num segundo ou terceiro instante, uma obsessão. A tão propalada obsessão do encarnado por desencarnado. Porque é normal a gente verificar e observar e falar muito da obsessão do desencarnado para o encarnado. Ou seja, entre aspas, dos mortos para o vivo. Mas nesse caso, minha esposa morreu, eu não largo, não, eu amo, como é que eu fico? Eu não fico sem, papá. Ao invés de fazer uma prece e ter pensamentos virtuosos, eu estou obsediando. Isso, mais ou menos 2 anos atrás, eu fiz uma sessão mediúnica, onde o espírito sofredor chegou, e ele chegou, o doutrinador, ou o dialogador, como queira, conversando com esse espírito sofredor, você, na verdade, esse mundo que você acha que está, você passou, você pode verificar que você não está mais encarnado e você está, de uma certa forma, assim, atrapalhando muito a vida da fulana de tal. Que a vida da fulana de tal, e tudo, que... Aí ele deu uma risada, ele falou, não, pelo contrário, é ela que todos os dias pensa em mim, me quer, me chama, ela todos os dias pensa. Então ela estava pensando de forma egoísta no marido que tinha ido. Shangri-La e Luiz Dias. Seja bem-vindo à Sala Luz do Caminho. Então, olha aí, o egoísmo. A importância da vida presente, tão triste, tão curta, tão efêmera, se apaga para ele ante o esplendor do futuro infinito, que se lhe desdobra às vistas. Ora, se eu estou aqui, meus irmãos e admiradores da doutrina, nessa vida que eu sei que é passageira e sei que tem uma vida eterna pela frente, porquanto o espírito tem início de criação, mas não tem morte, então a vida é eterna. Isso aqui é um interregno, é um período muito curto que serve para me aprimorar e fortalecer as duas asas. Como disse André Luiz, a asa do amor e a asa do entendimento, do conhecimento científico. Né? Então tenho que evoluir moralmente e em termos de conhecimento. Se eu sei o que estou fazendo, o que preciso fazer e para onde eu vou, então eu não fico exasperado, eu não fico com o coração compungido, eu não fico com a mente apertada, eu não fico, vamos dizer uma palavra em voga, eu não fico depressivo, eu não fico em deprê, né? Ele até coloca dessa forma. Por quê? Porque eu sei que a vida ela é eterna. E, em sendo assim, eu vou procurar mais aplicabilidade melhor daquele instinto de conservação. O instinto de conservação, vimos a espiritualidade, de uma certa forma, enfocar de forma direta, que é a razão vestibular, é a razão gênese, é a razão primeira do orgulho e do egoísmo. E vimos num segundo parágrafo à frente que o egoísmo e o orgulho são combatidos por fazer o bem, por fazer a caridade, por fazer a fraternidade. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. O orgulho e o egoísmo se pendem à inferioridade a todos nós aí. Ora, se eu sei que minha vida efetivamente é a vida espiritual, se eu sei
E lá é que eu vou ter as coisas que efetivamente contam para o espírito, que de uma certa forma o edifica. Por que eu vou ficar aqui preocupado com aquela cobertura, preocupado com a roda do carro, preocupado em fazer isso, ter aquilo, preocupado em usar mal o dinheiro? Porque o dinheiro é uma coisa extraordinária. O dinheiro nos veste, o dinheiro nos dá conforto, o dinheiro nos dá a casa, o dinheiro nos dá a educação que nós podemos propiciar aos nossos dependentes. O dinheiro, muitas vezes, ou quase sempre, nos dá o remédio que auxilia na nossa saúde. Mas a sua aplicação, sua aplicabilidade, ou, de uma certa forma, você ser do mesmo escravo, esse aí é que Jesus condenou. Mas o dinheiro em si é muito bom. Shangri-La diz que tudo passa. Né? E tudo passa. Hoje você está aqui, a coisa passa, amanhã você está alegre. Hoje você está chorando, amanhã tem alegria. Hoje está escuro, amanhã está claro. Então tudo passa. E por a gente saber que tudo passa, nos dá força. Nos dá força para sermos menos orgulhosos, para sermos menos egoístas. Por que é só meu filho que tem que sair bem nos esportes? Por que só meu filho, ou minha esposa, ou meu esposo, ou uma pessoa relacionada à minha família que é boa? Por que o do vizinho também não é? Por que eu tenho que ser dessa forma egoísta? Por que só meu carro? Por que só minhas ações são bem-fazeres? Olha o orgulho. Muito bem, né, Shangri-La? Graças a Deus nós sentimos com vontade de nos reformarmos. Todos, Luiz Dias e Lene, sejam todos, sem exceção, meus irmãos e admiradores da doutrina, todos algum dia vão exterminar. E exterminar é arrancar pela raiz. Vão exterminar o orgulho e o egoísmo. Aliás, né, é extirpar, né? Extirpar que é arrancar pela raiz. Nós vamos extirpar o orgulho e o egoísmo. Quer queiramos ou não. Por que isso? Porque Deus quer. Ora, mesmo nós não falávamos que fomos criados em espírito, né? Simples e ignorante. Ignorante no saber. Então, uns vão e aprendem mais rápido, mas todos vão, determinado dia, determinado tempo, chegar no mundo dadivoso, no mundo puro, no mundo perfeito. Por quê? Porque Deus assim quer. Evidentemente que uns vão em linha reta, uns vão mais rápido, pelas ações em termos de caridade, fraternidade e amor ao próximo que fazem, vão mais rápido. Outros vão por caminhos tortuosos, vão por grota, vão por pedregulho. Muitas vezes, um irmão X, Y, Z, o que ele adquire em determinada encarnação aqui de 50, 80 anos, é que vale a 10 encarnações de outro. Então, cada espírito é diferente. E hoje nós já caminhamos muito em termos de evolução. Mas é bom que se ressalve que estamos mais próximo da primitividade, porque, conforme foi nos ensinado, 5 mundos de evolução: primitivo, prova e expiação, que é o nosso, tem mais 3 pela frente. Então nós estamos mais próximo da besta fera, do mal, da locupletação, do orgulho e egoísmo, do que propriamente da felicidade plena, do espírito desprovido de qualquer vício, daquele espírito voltado tão somente para as virtudes. Vamos combater o egoísmo e o orgulho. Mas também devemos respeitar, devemos compreender aquele espírito que está passando por aquela dificuldade e ainda é um bruto, é um orgulhoso, é um egoísta. Nós somos. É bem verdade que caminhamos muito, temos que caminhar muito mais ainda. Mas essa chaga será extirpada. Estamos entrando na regeneração. Shangri-La coloca:
E veja bem, como estamos entrando na regeneração? Décio, isso aí começou agora em 2010, naquele Congresso de Brasília, começou quando, em 1858, está começando, vai começar em 2064, como tem alguma obra de André Luiz fazendo alguma referência, que no momento eu me esqueço a obra. Então, na verdade, meus irmãos, e é bom que aqui se ressalta, é como a luz do passar do dia para a noite. Você não pode efetivamente, quando está naquele período lusco-fosco, falar que já está de noite ou está de dia. Não tem uma linha demarcatória, uma linha estanque, a partir daqui é mundo de prova e expiação, e daqui é regeneração. Há sim vários espíritos que já estavam nesse mundo de regeneração, eles já tinham regenerado. E à medida que um vai, o outro vai. Por exemplo, fica aqui nomes para a gente pensar. Um Chico Xavier, um Gandhi, uma Madre Teresa da Calcutá, Irmã Dulce, Martin Luther King, Papa João Paulo II. São espíritos que, quer queiramos ou não, são espíritos que estão na frente de nós, em termos de ações, sobretudo as ações morais. Então esses espíritos, Shangri-La, já estão no mundo de regeneração. Muito embora espíritos regenerados, mas no mundo ainda de prova e expiação. Conquanto que, quando a maioria, ou a pleiade de espíritos, ou dos espíritos que habitam o orbe da Terra, tiver essas mesmas qualificações virtuosas, aí sim podemos unissonamente afirmar, já estamos no mundo de regeneração. Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade. Olha os maçons aí, a Revolução Francesa, né, meus irmãos? Fazendo dele uma condição expressa para a salvação. Então, eu serei salvo se for fraterno, for irmão e olhar a pessoa de forma igualitária. Eu não sou melhor que ninguém. E quando isso efetivamente ocorrer, eu praticamente sanei o orgulho e o egoísmo. Houve, nesse aspecto, e no bojo da implementação dessas ações, exemplificadas e propugnadas por Jesus, que é a caridade, que é a igualdade, que é a fraternidade, então eu vou ser mais feliz, eu vou salvar. E o fato de salvar, e nós aqui já falamos, e eu acredito que não é demais a gente repetir, salvar não é simplesmente ser fraterno, ser caridoso, ser igualitário, ter o outro tão somente como irmão. Você primeiro, em função de um ato egoísta, ou de orgulho, ou de vaidade, inveja, você tem que arrepender. Posteriormente, reparar. E no momento que você repara o ato, você expia. Aí sim você é salvo. Porque o fato de eu simplesmente fui tão orgulhoso, eu espezinhei, eu pisei no meu subordinado, eu o tratei indevidamente lá no serviço, eu fui um chefe ríspido, eu fui uma pessoa autocrata, simplesmente parei de ser amanhã ou de agora, não significa que eu fui salvo. Eu simplesmente, eu não estou fazendo mais, ou eu arrependi do ato. Eu vou precisar reparar e depois expiar, e sim eu serei salvo. O pecado dito dentro da Igreja Católica. Olha, eu pequei. Que nós, espíritas, a gente fala, o pecado é você ir contra uma lei divina. Você ir contra uma lei divina, e essa lei divina está onde? Está dentro de nós. Quando a gente vai contra as leis naturais, nós pecamos. E ao pecarmos, a gente precisa reparar. E ao reparar, está aí dentro da regeneração, né? Que o Shangri-La colocou, e está dentro do fazer a qualidade, praticar a fraternidade, e sermos iguais, e sermos irmãos, conhecer o outro, e saber que também é filho de Deus. Então somos irmãos em espírito.
mesmo um simples espírito ignorante que anima o ser de um animal propriamente dito, de um elefante, um cavalo, a um ser altamente evoluído, né? Como uma Madre Teresa de Calcutá, um irmão Dulce, por exemplo. Somos todos irmãos e devemos respeitar como tal. Mas com isso, Décio, você está falando que eu tenho que respeitar um pé de alface, eu tenho que respeitar um pé de árvore? Sim, ali há um princípio inteligente estagiando até chegar. Nós já passamos por isso. Você não foi uma cobra, um macaco, um cavalo, mas o seu espírito, talvez nessa época não existia cobra, macaco ou cavalo, mas seu espírito estagiou em reinos desta natureza. Porque é uma perfeição, por isso que devemos amar os animais. Por isso que não devemos cortar exasperadamente uma ave, dar um chute num gato. São um irmãozinho nosso. Tudo está no processo de evolução. E a questão 540 do Livro dos Espíritos, na parte final lá, na parte final, a espiritualidade diz que os espíritos evoluem do átomo ao arcanjo. Depois até Leon Denis falou, mas isso não é coisa nova não. Há 2000 anos antes de Cristo já se falava, eu não recordo aqui, um indiano, um profeta indiano, falava do nascimento, né? Que o homem ou o espírito adormece no mineral, ele sensibiliza no vegetal, anima no animal para receber o selo da inteligência no hominal. Evidentemente não foram com essas palavras específicas as quais eu mencionei, mas isso é dizer de um profeta e um poeta indiano, foi há 2400 a.C. Então não tem nada novo não, meus irmãos. Tem nada novo. Sil, relativamente nós temos ainda 11 minutos. Então está aqui, olha, eu tenho um questionamento. O que poderia dizer sobre o orgulho religioso? Foi perguntado. O que poderíamos dizer sobre o orgulho religioso? Esse orgulho, meus irmãos, esse orgulho é todo e qualquer orgulho, seja assim de casta, né? Seja de raça, seja de religião, que é prejudicial à criatura. O orgulho religioso seria o orgulho que é relativo à exclusividade da religião, ou seja, a minha religião é que efetivamente é boa, a minha religião que aponta o caminho certo, é a minha religião que direciona para a salvação. Fora, por exemplo, do Espiritismo, não existe. Nesse aspecto, isso é um orgulho. Isso é um orgulho. Então, e assim, Kardec, diz Armando, quando fala esta metáfora, não fala do mineral, ele fala a partir do vegetal, e quem disse a partir do mineral foi Leon Denis. E veja bem, Armando, eu estou falando, um hindu, eu tenho aqui, depois eu vou até te mandar, ou se não, na próxima sexta-feira, há 2400 anos antes de Cristo, um hinduísta falou isso quase ipsis litteris quando eu disse relativamente a mineral, a vegetal, a animal. Mas Leon Denis foi claro nisso. Então o fanatismo, né, Maria Adama, é um orgulho. Quando você fala assim, eu, o meu, a minha religião, né, a minha casa, essa ação minha, esse pensamento meu. Por que da briga de um casal? Por que a discordância de duas pessoas? É pelo orgulho. Porque você quer implementar a sua verdade e quer que a mesma sobressaia diante do que a outra pessoa está falando. Você parametriza, você cria parâmetros. Eu estou certo. Luiz Dias e Lene, seja bem-vinda. Se assim o senhor Armando discorda de mim,
Ora, por que eu não vou estudá-lo? Por que eu não vou ver? Por que eu não absorvo isso? Por que a minha verdade é que está certa? Por que eu não vou ver, eu não vou ouvir? Então nós temos que equacionar. É difícil? É. E vocês podem observar, briga, sobretudo entre casais, separação, briga entre casais, briga entre pessoas qualquer, é por insignificância, é por coisa boba, é por coisas pífias, porque as coisas mais sérias, elas fazem unir uma morte, um câncer, uma AIDS, uma doença incurável, faz unir o casal às pessoas. Você dissipa, você briga, você vai a litígio e muitas vezes até o pugilato, tão somente por questão única, né? Coisa extraordinária. Por coisa ruim. Falou, Regina. Então, é desse jeito, meus irmãos. E finalizando, eu perguntaria aos nossos irmãos, aos admiradores, se há algum questionamento. E você mesmo, se estava com aqueles questionamentos, você poderia colocar algum questionamento que está naquele material que você viu, poderia colocar aí, que serve até de subsídio. Coloca o questionamento para nós, algum questionamento, e posteriormente a gente passaria para a finalização. Se algum dos irmãos quiserem, irmãos ou mesmo pessoas que nem são espíritas, estão aqui, quiser fazer alguma colocação dentro desse tema, né, de egoísmo, orgulho, aquilo que nós podemos fazer bem às pessoas, que pode, em termos de fraternidade, em termos de ações benévolas, que pode nos crescer espiritualmente, pode usar o microfone. Você vai colocar algum questionamento aí? Ô Sil. Então tá bom. Pois bem, Leonardo, eu deixo aqui rapidamente para você. Muito bem. Pode subir. Rodécio, eu queria, se for possível, com pouco tempo, me esclarecer sobre elementais. Eu tenho certas dúvidas, a coisa não está bem explicada, se aceito ou se não aceito. E se tiver mais um tempinho aí, falar sobre os tênis. Teoria de Cristo, que um corpo fluídico ou um corpo carnal. Se for possível, essas duas coisas. Primeira questão, né? A questão dos elementais, que a gente não sabe se nega, se duvida, se... Obrigado. Responda, por favor. Ô Leonardo, são duas questões que eu confesso a você que eu não as domino, mas tenho algum conhecimento, vamos dizer, superficial relativamente a ambas. Com relação aos elementais, há uma corrente dentro da nossa doutrina, ou dentro do nosso movimento, que diz que os elementais são aqueles espíritos primeiros, ou são esses espíritos que não atingiram uma evolução tal e está abaixo da parte hominídea. Esses elementais querem uns atribuir que são duendes, são espíritos de mata, são espíritos que estão passando por uma progressão em termos evolutivos e vai atingir em breve e receber o selo da inteligência na parte hominal, né? Então, queira essas pessoas que advogam esse princípio, diz que nós já passamos por esse período, nós fomos outrora elementais. Rostang é um espírito extraordinário da época. Rostang psicografou, recebeu esse espírito, um espírito tão somente, e escreveu 4 obras muito volumosas, né? Foi denominado os 4 evangelhos, e uma das coisas que nós da doutrina espírita não concordamos com ele se apega muito na parte, no corpo de Jesus Cristo. J.B. Rustang, né, Armando?
ele apega muito na parte do corpo de Jesus Cristo, que o mesmo não tinha um corpo carnal como o nosso. Relativamente a Maria Santíssima era efetivamente uma virgem, e o corpo de Jesus era fluídico. E ao morrer, ele não sentiu dor. Ele, por ser um fluido, mas ele foi criticado por Kardec, mas uma crítica, Kardec disse o seguinte, que as obras de Rostand tinha uma grande percentual, muita coisa, do espiritismo mesmo, excetuando essa parte de Jesus, a parte de Nossa Senhora, a própria mãe de Jesus, mas então o que fica caracterizado, ele psicografava um espírito, que eu não me recordo qual. E a doutrina é a doutrina dos espíritos. Então, você não pode pegar o rostanguismo e falar, não, ele é um espírito. Não, porque é a visão de um espírito. E talvez bastante influenciado por esse médium. Mas é uma doutrina a qual respeitamos, uma doutrina reencarnacionista, mas não acredita que Jesus veio em corpo e em carne, e via Jesus como um Deus, né? Ele era o próprio Deus até. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Muita luz, muita... se a federação se recomenda, né? Não recomenda. Não recomenda. O fato da federação ter publicado, inclusive, esses 4 evangelhos, Leonardelli, ela publicou, mas se você quiser comprar hoje, você não compra já pela própria federação, está nas suas cláusulas pétreas, e era para tirar, mas não foi tirado. Mas na época, os 4 evangelhos de Rostand foi traduzido primeiro do que as obras de Kardec. E você sabe que o espiritismo nasceu naquela época positivista, e os brasileiros que começaram a estudar o espiritismo propriamente dito eram um brasileiro culto, porque naquela época os fazendeiros mandavam os filhos para a França, que era o berço do mundo, e começavam a estudar lá. Então eles vinham, trouxeram os livros e estudavam, liam os livros na sua língua francesa. E, como foi traduzido primeiro os 4 evangelhos, a FEB os colocou, os publicou, mas ela não orienta. Como está nas suas cláusulas pétreas, ela não pôde ainda extirpar, tirar, mas ela não orienta, ela não advoga o princípio rostanguista, não, né? Mas, meus irmãos, está tudo bom, tudo em paz, que Deus nos ajude, e eu vou passar a Sil para conduzir o nosso fechamento. Muita paz e tudo de bom. Um beijo em centro de seus corações. Que nos coloca que o egoísmo e o orgulho nasce de um sentimento natural, o instinto da conservação. E como Deus nada pode ter feito inútil, o instinto da conservação e todos os outros instintos que trazemos têm a sua utilidade. Dessa forma, contidos nos justos limites, esses sentimentos não são maus em si mesmos. A exaltação é que o torna mal e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia de seu objetivo principal. Ele não foi criado egoísta, nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Então essa é a resposta, e gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer ao Décio pelo ótimo estudo que tivemos aqui nessa tarde de hoje. Boa tarde aos que estão chegando, e gostaria de convidar a nossa amiga fraterna para fazer a nossa prece de encerramento. Então, beijo a todos por Jesus, e obrigado por estarem conosco estudando. Estaremos aqui novamente na sexta-feira. Passando, amiga fraterna. Boa tarde a todos.
Estou sendo ouvida? Que a paz esteja aqui nesta sala. Assim é o que eu espero. Eu só queria dar uma acrescentadinha, sim, nessa pergunta que foi feita e que você estava respondendo, dentro da minha visão, tá? Na minha visão, eu não tenho o egoísmo muito a ver com orgulho na minha visão. O egoísmo é posse. A pessoa, quando é egoísta, tem o hábito da posse, assim como a gente pode explicar os ciúmes. Os ciúmes que as pessoas sentem, marido de mulher, mulher de marido. Existem mulheres que ficam penduradas no telefone atrás de saber onde que o marido está. É como se o marido fosse dela, né? Então diz sempre, é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu isso, é a posse, né? Então isso é que leva o egoísmo, é a posse. Nós, afinal de contas, viemos sem nada e vamos voltar sem nada. A verdade é bem essa, né? Ninguém é de ninguém, né? Na vida tudo passa. Essa música não é minha. Então, por conseguinte, minha gente, o egoísmo realmente é uma fonte de posse. Já o orgulho é vaidade, né? Que muitas das vezes leva a ser a racismo, a descriminalidade, né? Que tem as pessoas, leva a bullying, essas coisas assim. É o orgulho que faz isso. O orgulho, você é o melhor de todos. Não tem melhor que você. Você é que é o mais importante, né? É aquele que se coloca numa posição perante os empregados de uma forma tal que repassa todos eles. Geralmente são pessoas complexadas. Isso eu digo como psicóloga, mas deixa isso pra lá. Isso se torna arrogante, na boa. É isso mesmo. Tá, fofinha? Só dando um acréscimo aí que você colocou muito bem, tá? Deu pra minha visão, naturalmente, né? Então agora vamos fechar. E esperando que, mais uma vez, nós, nesse belo toque, em salas que são aqui colocadas, com amigos nossos que são tão, olha, maravilhosos. Porque, na verdade, eles se dedicam, as pessoas se dedicam, eles estudam, eles fazem de um tudo para que possa passar aqui na internet alguma coisa que eles tenham feito assim, pesquisas para buscar próximo à realidade e à verdade, né? Porque a verdade absoluta, realmente, a gente não vai chegar lá nunca, né? Não tem condição. Mas esses irmãos se dedicam de corpo e alma, eles estão sempre aqui dispostos a fazer isso. Aí constantemente contamos os problemas que passamos para justificar nosso mau humor, nossa preguiça, nossa tristeza. É certo que as pedras no caminho podem atrapalhar nossa caminhada, mas também é certo que na maioria das vezes essas mesmas pedras nos fazem mais fortes. Uma poesia chamada A Pedra diz o seguinte: o distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor, usando-a, construiu. Já Davi matou Golias, e Michelangelo extraiu-lhe a mais bela escultura. E em todos os casos a diferença não esteve na pedra, mas no homem. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitar para o seu próprio crescimento. O ser humano é extremamente sensível. Por isso faz de uma pequena pedra grande muralha. Então, às vezes, o problema é pequenininho, mas ele faz tanto problema com aquele probleminha que a coisa fica imensa. É preciso entender que, seja quais forem as pedras que encontraremos em nossa caminhada, podemos viver felizes e alcançar grandes conquistas. Alegrem-se no Senhor, afirma o apóstolo Paulo em Coríntios.
descrevendo as dificuldades que já havia enfrentado, como naufrágio, prisões, espancamentos, fome, perigo de morte e etc. Paulo entende que os problemas tinham como objetivo distraí-lo do seu alvo, que era viver com simplicidade e pureza nos caminhos de Deus. Não importa o tamanho do problema, viu, gente? Que esse problema que enfrentamos em nossas vidas, nós podemos sempre entender a vida como bênção. Podemos sempre viver com gratidão e força se buscarmos a companhia de Deus em nossa caminhada. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. O caminho de todos é bem parecido. O que difere é como nos comportamos na caminhada. O problema não está naquilo que estamos passando, e sim no modo como passamos pelas dificuldades. Minha gente, eu espero que vocês tenham entendido isso que eu falei aqui, que somem ao que foi dito hoje do egoísmo e orgulho e possam crescer. Primeiro, não deixem de fazer uma autoanálise. Como disse o Décio, não é para fazer autoanálise no final do ano, minha gente. É no final da noite, viu? Então, a cada noite que passa, como Santo Agostinho assim disse, você vê o que você fez de positivo e o que você fez de negativo. Porque no final, quando você junta isso, você pode saber quem você é realmente. Como que você reage às situações. E assim, você pode chegar a encarar as pedras do seu caminho como se fosse uma pedrinha bem pequenininha. Pode acreditar. Que a paz esteja com vocês todos. Assim seja. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram. E na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá. Apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência, com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais.